Olá e bem-vindo ao SABA, Pensão por Morte do INSS. Tudo o que você precisa saber em detalhes. O que é a pensão por morte do INSS? A pensão por morte do INSS é um benefício previdenciário que garante a segurança financeira da família após o falecimento do segurado. O objetivo é apoiar dependentes que percam subitamente a sua principal fonte de rendimento. Exemplo: Senhor José morre, deixando esposa e 2 filhos menores. A esposa e os filhos têm direito à pensão por morte do INSS. Quem tem direito à pensão por morte? Os dependentes que podem requerer a pensão por morte do INSS são cônjuge, marido, esposa ou companheiro. Exemplo: Dona Maria vive em relacionamento estável com Senhor José há 15 anos. O senhor José falece. Dona Maria tem direito à pensão por morte do INSS. Crianças, menores de 21 anos, pessoas com deficiência de qualquer idade ou até 24 anos se cursam ensino superior. Exemplo: o senhor José tem um filho de 18 anos que é estudante universitário. O filho tem direito à pensão por morte do INSS até completar 24 anos. Desde que continue cursando o ensino superior. Pais, desde que sejam dependentes do segurado. Exemplo: os pais do senhor José são idosos e dependem dele financeiramente. O senhor José falece. Os pais têm direito à pensão por morte do INSS. Irmãos, menores de 21 anos ou deficientes de qualquer idade, se dependentes do segurado. Exemplo: o senhor José tem uma irmã menor de idade que depende dele financeiramente. O senhor José falece. A irmã tem direito à pensão por morte do INSS. Mudanças com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência de 2019 alterou algumas regras da pensão por morte do INSS. As principais mudanças são: termo de pagamento. 4 meses se o falecido não tiver contribuído durante 18 meses ou se o casamento durou menos de 2 anos. Variável de acordo com o tempo de contribuição e idade do segurado, desde que atendidas as condições acima. Exemplo: o senhor José contribuiu para o INSS por 10 anos e foi casado por 1 ano. Seus dependentes receberão o benefício por morte por 4 meses. Se o senhor José tivesse contribuído por 20 anos e estivesse casado há 5 anos, seus dependentes receberiam a pensão por um período maior. Valor: 50% da aposentadoria do falecido, 10% por dependente até o limite de 100%. Exemplo: aposentadoria do senhor José, R$ 2.000. Esposa e 2 filhos, valor da pensão, R$ 1.500, 50% de R$ 2.000, 2x 10%. Exemplo completo de cálculo do benefício por morte: aposentadoria do segurado, R$ 3.000 dependentes, cônjuge 2 filhos menores. Cálculo: 50% da aposentadoria, R$ 1.500. 0. R$ 3.000 x 50%, 10% por dependente. R$ 300, R$ 3.000 x 10%, total, R$ 2.100. R$ 1.500, R$ 300, R$ 300, valor da pensão, R$ 2.100. Como solicitar o benefício por morte? Para solicitar a pensão por morte do INSS, os dependentes devem: reúna a documentação necessária. Certificado, pensão por morte do INSS. Tudo o que você precisa saber em detalhes. Continuação: como solicitar o benefício por morte. Para solicitar a pensão por morte do INSS, os dependentes devem seguir alguns passos importantes. 1. Reúna a documentação necessária. Certidão de óbito do segurado. É a prova oficial de óbito e deve ser emitida pelo cartório de registro de óbito. Documentos pessoais dos dependentes, RG, CPF a comprovar a identidade e parentesco com o segurado falecido. Comprovante de casamento, união estável se houver, necessário para cônjuges ou companheiros que queiram requerer o benefício.
documentos que comprovem a dependência de filhos maiores de 18 anos, se aplicável. Podem ser comprovantes de matrícula escolar, para estudantes até 24 anos, declaração de insuficiência financeira, comprovante de invalidez permanente, entre outros, dependendo da situação específica de cada dependente. Carteira de trabalho do segurado opcional pode facilitar a identificação do histórico de contribuições do falecido junto ao INSS. 2. Faça o pedido. Existem duas formas de solicitar a pensão por morte do INSS: presencial. Dirija-se a qualquer agência do INSS munido de todos os documentos necessários. Recomenda-se levar cópias autenticadas dos documentos para evitar a necessidade de deixá-los na agência. Anotações importantes: prazo para solicitação. O prazo para solicitação da pensão por morte é de até 180 dias a partir do falecimento do segurado. É importante não ultrapassar esse prazo para evitar possíveis atrasos no recebimento do benefício. Divisão do valor. O valor do benefício poderá ser dividido entre os dependentes elegíveis, seguindo as regras do INSS. O percentual de participação de cada dependente varia de acordo com o tipo de dependência e o número de dependentes habilitados a receber a pensão. Suspensão ou extinção. A pensão por morte poderá ser suspensa ou extinta em algumas situações específicas previstas na legislação previdenciária, tais como casamento do cônjuge beneficiário, maioria das crianças sem deficiência, morte do dependente, comprovação de que o dependente não preenchia os requisitos para receber o benefício no momento da concessão. Recomendação final. É altamente recomendável procurar assessoria jurídica especializada para esclarecer dúvidas específicas sobre o seu caso e garantir que você está recebendo todos os direitos que lhe cabem como dependente do segurado falecido. Um advogado previdenciário poderá analisar a documentação, verificar se todos os requisitos para recebimento do benefício foram atendidos e auxiliar no processo de solicitação junto ao INSS, aumentando as chances de sucesso e evitando possíveis erros ou atrasos. A pensão por morte do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é um benefício concedido aos dependentes do beneficiário que faleceu, seja por morte natural ou acidente. Este benefício tem como objetivo dar uma segurança financeira aos familiares do falecido, ajudando a lidar com as despesas financeiras. Geralmente, os dependentes que têm direito à pensão são o cônjuge, os filhos menores de idade, filhos com deficiência, pais em determinadas condições e outros. Confira as mudanças no direito à pensão por morte com a reforma da Previdência. A pensão por morte do INSS sofreu algumas alterações, como, por exemplo, o prazo do pagamento do benefício. Antes, ele era pago de maneira vitalícia e agora o tempo de recebimento do benefício varia de acordo com os critérios de cada família. Item compartilhe no WhatsApp, de acordo com a lei. Se o falecido não tiver contribuído no mínimo por 18 meses ou se teve um casamento com duração inferior a 2 anos, a pensão será paga por 4 meses. Já se a pessoa tiver contribuído por mais de 18 meses e um casamento de mais de 2 anos, o benefício será pago por período variável. Além disso, o valor pago a herdeiros e outros dependentes também sofreu alteração com a reforma da Previdência. Agora a pensão passa a ser de 50% do valor da aposentadoria mais 10% por dependente. Como solicitar pensão por morte? Para solicitar a pensão por morte do INSS, os dependentes devem providenciar a documentação necessária e entregá-las ao INSS. E como dito anteriormente, o valor do benefício vai depender das características do segurado falecido, como tempo de contribuição, idade e outros fatores. Vale lembrar que a pensão pode deixar de ser paga em algumas situações, como o casamento do cônjuge beneficiário,
a maioridade dos filhos, entre outros casos específicos previstos na legislação previdenciária.